Kaido sempre foi apresentado como uma força da natureza, uma máquina de guerra viva obcecado por batalhas e pelo caos. Mas por trás da brutalidade e do poder inabalável existe algo que sempre incomodou os leitores mais atentos. A sua origem é um buraco em branco. Sabemos que ele nasceu no reino de Vodka, que foi capturado pela marinha aos 15 anos de idade e depois disso construiu o seu império em um ano. Mas quem eram os seus pais? Por que ele nasceu com tamanho descomunal, chifres, resistência absurda e uma sede insaciável pela guerra? E mais, por que ele se assemelha tanto aos gigantes de Elbaf? A resposta pode estar onde quase ninguém está olhando. O corpo colossal, a ideologia de força acima de tudo, o desprezo pela fraqueza, o amor pela morte honrosa em batalha, tudo em Kaido aponta para Elbaf. E não qualquer origem dentro daquele reino, mas algo muito mais profundo. Kaido pode ter sido o filho bastardo do antigo rei de Elbaf, rejeitado, renegado e entregue ao reino de Vodka. A verdade é que Kaido é o herdeiro perdido de uma linhagem real, um príncipe expulso de seu trono antes mesmo de entender o que era. E agora, com o arco de Elbaf em andamento, uma nova pergunta surge. Por que Eiichiro Oda voltaria a tocar na história de Kaido se ela estivesse encerrada? As provocações sobre sua origem, as conexões com os gigantes, os paralelos históricos, tudo indica que Kaido ainda tem um papel a cumprir. Seja em flashbacks, seja em um retorno direto, vivo ou não, ele parece ser parte inevitável do legado de Elbaf. Personagens como Kaido não são aprofundados por acaso, eles sempre voltam, ainda mais em One Piece. Galera, fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo, então fica até o final porque hoje vamos falar sobre como o Oda vem trabalhando a verdadeira origem de Kaido como o príncipe bastardo de Elbaf. Tudo isso não antes, você sabe, de deixar o seu like e entrar pro meu bando clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado, galera, para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda, você sabe, ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes que tá, a um passo de chegar. O passado de Kaido, o que o Oda nos mostrou e o que ainda falta. Kaido, conhecido como a criatura mais forte do mundo, sempre foi envolto em uma aura de poder e invencibilidade. Sua presença em One Piece é monstruosa, tanto em força física quanto em influência. No entanto, quando se trata de sua origem, Oda surpreendentemente revela muito pouco. Diferente de outros imperadores como Big Mom, cuja infância foi amplamente mostrada, ou Barba Branca, cuja trajetória emocional foi bem delineada, a história de Kaido é contada em pequenos fragmentos, o que deixa mais dúvidas do que respostas. Todo fã de One Piece que acompanhou o arco de Wano esperou ansioso pelo momento em que veríamos o tão aguardado flashback contando a história de origem do Kaido, o maior vilão que Luffy havia enfrentado até aquele momento. Não só isso, mas estamos falando também do arco mais extenso já criado pelo Oda. Então todo mundo esperava um flashback tão grandioso quanto o próprio personagem e o arco de Wano exigiam. Porém, contrariando as expectativas de todo mundo, Oda apresentou uma história de origem minúscula, narrada de forma totalmente fragmentada, tudo em apenas um único mísero capítulo. Sabemos que ele nasceu no reino de Vodka, um país retratado como miserável e militarizado, onde os jovens eram usados como peões em guerras e como moeda de barganha com o governo mundial. O primeiro dado concreto aparece quando Kaido tem 15 anos de idade. Ele é entregue à marinha como parte de um acordo político entre o reino de Vodka e o governo mundial. E isso por si só já é curioso. Por que o país entregaria aquele que parecia ser o seu guerreiro mais promissor? Estariam tentando se livrar de algo que não podiam controlar? Ou ele não era deles desde o início? Kaido escapa da marinha pouco tempo depois e começa a forjar o seu nome como pirata. É nesse período que ele se une à tripulação dos Rocks, onde lutou ao lado de nomes como Barba Branca, Big Mom e Shiki, todos figuras lendárias com passados complexos e conexões profundas com o mundo. Kaido, ainda muito jovem, já estava entre monstros. Participa do misterioso incidente de God Valley, um dos eventos mais importantes e encobertos da história do mundo, envolvendo o governo mundial, os Tenryubitos, Garp e Roger. Em God Valley, sabemos que estava a Akuma no Mi do Dragão Azul, que veio a ser consumida pelo Kaido.
Sabemos que Kaido devia o favor de uma vida para a Big Mom e que as nuances dessa dívida nunca foram bem explicadas, mas especula-se que a origem disso tenha sido durante o próprio incidente de God Valley. É provável que Big Mom tenha salvado a vida de Kaido ao conseguir dar a ele a fruta do dragão. Mesmo que Kaido não soubesse como usar direito seus novos poderes, de alguma forma eles foram úteis, seja permitindo com que Kaido adquirisse mais poder de ataque, uma maior resistência física com seu corpo de dragão ou mesmo voar para fora da ilha antes que ela desaparecesse do mapa. Após a queda da tripulação dos Rocks, Kaido desaparece. Algum tempo depois, Kaido ressurge em Wano, onde domina a região com a ajuda de Orochi e começa a construir o seu império. Através de experimentos científicos e controle bélico, forma os Piratas das Feras e transforma o Wano em uma base de produção de armas e soldados, sempre reforçando uma visão de mundo baseada em força, dominação e morte gloriosa em batalha. Eventualmente, Kaido conquistou o título de criatura mais forte do mundo, após incontáveis batalhas contra oponentes poderosos. E após a morte de Barba Branca, Kaido herdou ainda o título de pirata mais forte do mundo, título esse que pertencia ao próprio Barba Branca. Por mais que essa trajetória pareça bem definida, ela não explica quem ele realmente é. Nunca conhecemos os seus pais, nunca soubemos por que o seu corpo é tão descomunal, mesmo entre humanos fortes. Ele possui chifres naturais, uma resistência absurda, sobreviveu a execuções, pulos suicidas e ainda possui uma forma híbrida com uma criatura mítica que se harmoniza perfeitamente com o seu físico, como se fosse nascido para isso e não só por ter comido uma Akuma no Mi. A impressão é de que Kaido não é apenas um humano forte, ele é algo a mais. Sua mentalidade também foge da lógica de um pirata comum. Ele não busca tesouros, nem domínio político ou fama. O que Kaido sempre quis foi a guerra, conflito e uma morte honrada em batalha. Essas lacunas, somadas ao porte físico descomunal e a obsessão pela morte em batalha, são peças, olhem só, que não se encaixam com o que foi mostrado sobre o reino de Vodka, mas elas combinam perfeitamente com Elbaf, uma terra de gigantes onde morrer em combate é considerado a glória máxima. E aqui começa a lacuna. Nada em sua origem bate com o lugar em que ele cresceu. Vodka é um reino pequeno, faminto, sem grandeza ou tradição. Já Kaido age como um guerreiro nascido para o campo de batalha, como se carregasse no sangue uma história de honra e combate que não é ensinada, mas sim herdada. Esse descompasso entre a sua origem oficial e o seu comportamento é a base de uma teoria cada vez mais forte. Kaido pode ser, na verdade, um filho bastardo de Elbaf. Seja abandonado, exilado ou escondido, ele pode ter sido removido de Elbaf ainda bebê e entregue ao reino de Vodka, como parte de um acordo ou punição. Isso explicaria a sua brutalidade, seus ideais e a sua aparência, e justificaria o vazio proposital que o Oda deixa em sua história, porque talvez a história real de Kaido ainda não foi contada. E talvez essa história não termine em Wano, mas sim em Elbaf, onde tudo pode ter começado. Kaido e Elbaf, gigantes, mitologia e a herança do rei esquecido. Quando olhamos para Kaido com atenção, além da brutalidade, além da fama, o que se destaca é a sua estatura quase inumana e a sua mentalidade de guerra que não condiz com o mundo pirata. Em um universo onde até mesmo os maiores imperadores têm objetivos políticos e ideológicos, Kaido deseja a guerra pela guerra e a morte como honra suprema. Essa filosofia é a base da cultura de Elbaf, a Terra dos Gigantes, inspirada diretamente dos mitos nórdicos. Ali, o maior valor de um guerreiro é tombar em combate glorioso e viver em paz é quase uma maldição. E entre os muitos mitos nórdicos que inspiram One Piece, um nome se destaca: Harald Fairhair. Traduzindo, Harold Cabelos Belos, considerado o primeiro rei da Noruega unificada. Existem registros históricos e lendas que retratam Harold como um guerreiro brutal, conquistador nato que unificou clãs em guerra através da força bruta e que só aceitou parar de lutar depois de consolidar o seu domínio absoluto. Curiosamente, no capítulo 1152 de One Piece, conhecemos um jovem Harold, recém-nomeado rei de Elbaf, aterrorizando um outro país. Aqui, a semelhança com Kaido é clara. Ambos são reis guerreiros, Harold sendo rei de Elbaf e Kaido sendo o rei das feras, obcecados pela conquista e cujo nome ecoa mais pelo temor de seus inimigos do que por honra institucional.
Kaido acreditava que o trono não deveria ser ocupado por herança ou linhagem sanguínea, mas sim pela lei do mais forte. É só a gente ver a estrutura do próprio bando dos Piratas das Feras. Aquele que se destaca como mais forte tem o direito de subir na hierarquia. E talvez essa crença tenha surgido no momento em que ele descobriu que ele nunca seria capaz de herdar o trono de Elbaf pelo seu próprio sangue. Se ele quisesse conquistar um trono, ele teria que fazer isso pela força. E se ele teve que fazer isso pela força, os seus subordinados também teriam que fazer o mesmo. Kaido age em muitos aspectos como um rei que perdeu o trono, alguém que vive em busca de um conflito à altura do seu destino original. Sua frustração diante da paz e sua tentativa de criar o maior campo de batalha do mundo representam não apenas os seus traumas pessoais, mas talvez o eco de uma glória que lhe foi negada. E o símbolo máximo dessa conexão está no nome de uma de suas técnicas mais destrutivas, Ragnarok, o Conquistador dos Três Mundos. O nome é carregado de referências. Ragnarok é o fim do mundo na mitologia nórdica, a batalha que destrói deuses e gigantes, um evento que representa a destruição e o renascimento após o colapso da Ordem Antiga. Ao nomear sua técnica com esse termo, Kaido se coloca como aquele que trará o fim, o destruidor de sistemas, seja o governo mundial, os Yonkou ou qualquer equilíbrio que exista. Já o complemento Conquistador dos Três Mundos também é sugestivo. Pode se referir ao céu, à terra e ao inferno, assim como dito pelo narrador durante a sua introdução. Entre o céu, terra e o mar, Kaido era a criatura mais forte viva. Também pode se referir aos três reinos do país de Elbaf, o mundo solar, o mundo celestial e o submundo. E ainda pode se referir também aos três mundos mencionados no Grande Mural de Elbaf, mural que conta a história dos três grandes períodos que o mundo de One Piece já presenciou. O primeiro mundo com o surgimento do Deus do Sol Nika, o segundo mundo com o nascimento de Joy Boy e o terceiro mundo que estamos presenciando hoje. Pelo menos é isso que o mural parece indicar. Em todos os casos, Kaido se posiciona como uma entidade que transcende as raças e hierarquias, uma força que não pertence a nenhum mundo, porque foi arrancado do seu de origem. Ele teve que se levantar do zero e conquistar o topo do mundo unicamente através da sua própria força. Portanto, essa técnica, somada à sua ideologia e estrutura física, não parece o produto do reino de Vodka. Tudo aponta para Elbaf, e não como uma terra inimiga, mas como o lar que o rejeitou, mas ao mesmo tempo que ele admira. No fim, Kaido parecia ser alguém que admirava a cultura de Elbaf e acreditava ser aquele que traria o Ragnarok para esse mundo, coincidentemente ou não, o exato mesmo objetivo do seu irmão, o Príncipe Loki. Kaido, os Onis e os gigantes ancestrais, o sangue perdido de Harrod. Entre todas as raças que habitam o mundo de One Piece, poucas são tão misteriosas quanto os gigantes ancestrais, uma linhagem quase extinta da qual fazia parte o colosso Ors. Esses gigantes eram diferentes dos habitantes de Elbaf, maiores, mais selvagens, mais resistentes e, em alguns casos, com traços que os aproximam da figura mitológica dos Oni japoneses, como chifres, presas e feições demoníacas. Kaido se identifica abertamente como um Oni e, desde a sua introdução, é tratado como uma criatura à parte. Seu corpo, mesmo entre os padrões exagerados do mundo de One Piece, é desproporcional para um ser humano. Ele possui chifres naturais, o que não é comum nem entre os gigantes de Elbaf, muito menos entre humanos comuns. E mais importante, ele carrega com orgulho o título de Oni, como se reivindicasse uma herança esquecida, não como um apelido dado pelos outros, mas como uma afirmação da sua identidade ancestral. O próprio Kaido não se considerava humano, e isso fica claro na sua luta contra Yamato, ao dizer que ela não deveria estar lutando ao lado dos humanos por ela ter o sangue dos Onis. E esse traço se conecta diretamente ao Wars, uma besta de força absurda cuja raça parece ter desaparecido. Vegapunk e os cientistas do governo já tentaram recriar artificialmente essa linhagem, o que indica que o sangue desses antigos gigantes tem um valor bélico absurdo. O que não foi revelado é de onde exatamente esses Onis vieram e por que eles desapareceram do mapa. E a resposta para isso pode estar em Elbaf. Embora Elbaf, como conhecemos hoje, seja habitada por uma sociedade guerreira com traços nórdicos, a origem de sua linhagem pode ter raízes misturadas com esses Onis ancestrais, e é aqui que entra o nome mais importante da equação, o Rei Harrod.
Visualmente, Harold, como representado nas inspirações históricas e em figuras populares nórdicas, possui uma aparência muito semelhante ao Kaido, um corpo maciço, barba idêntica e principalmente a presença de chifres que simbolizam a sua linhagem dos gigantes ancestrais. É dito que entre os gigantes, chifres naturais como aqueles são uma característica raríssima, associada aos sangues puros dos tempos antigos, uma marca da linhagem dos Onis de Elbaf. E entre os poucos que herdaram esses chifres estão Kaido e o rei Harold. Sabemos que Harold teve pelo menos 2 filhos confirmados, Loki, o príncipe atual de Elbaf, e Hyru-Jin, o guerreiro que se aliou ao Chapéu de Palha. Ambos são meios irmãos, indicando que Harold teve múltiplas companheiras, o que abre a porta para a existência de um terceiro filho, bastardo e renegado, Kaido. Se Loki é o herdeiro direto do trono e Hyru-Jin representa a nova geração de guerreiros honrados de Elbaf, Kaido pode ser o herdeiro que foi excluído da história oficial. O paralelo mais gritante está entre Kaido e o próprio príncipe Loki. Ambos possuem chifres, algo raríssimo entre os gigantes, sinal de um sangue antigo e poderoso. De um lado, Kaido herdou chifres idênticos aos do Wars, mas um tamanho levemente inferior. Enquanto do outro lado, Loki herdou chifres levemente diferentes, mas um tamanho idêntico ao de um Wars. Mas independente das sutis diferenças na aparência um do outro, ambos possuem o exato mesmo sonho: iniciar o fim do mundo como o conhecemos. Loki, cujo nome remete ao deus nórdico da mentira, tem sido ligado ao início do Ragnarok em Elbaf. E Kaido, por sua vez, sonhava com a maior guerra que o mundo já viu. E essa semelhança ideológica entre irmãos desconhecidos reforça a ideia de que Kaido é parte do sangue de Harold. O retorno de Kaido, a alma do Oni que se recusa a morrer. Em One Piece, quando um personagem é desenvolvido com tanta profundidade após a sua queda, é sinal de que a sua história ainda não acabou. E com Kaido, o padrão é o mesmo. Após a sua derrota em Wano, ele não foi mostrado morto com clareza. Seu corpo desapareceu no magma, assim como o corpo de Big Mom. Oda optou por não dar um encerramento visual definitivo a um dos vilões mais imponentes da série. E agora, com o arco de Elbaf em andamento e novas peças do passado sendo reveladas, o nome de Kaido volta a surgir nas entrelinhas, junto de símbolos, técnicas e referências que ecoam a sua origem. E isso levanta uma pergunta inevitável: por que continuar aprofundando Kaido se ele não fosse retornar de alguma forma? Narrativamente, trazer flashbacks do Kaido em Elbaf faz total sentido, já que ele pode estar diretamente ligado à linhagem real do reino, talvez até como filho bastardo de Harold, como já teorizamos. Mas além dos flashbacks, há um caminho ainda mais ousado: o retorno físico ou espiritual de Kaido em uma forma jamais vista antes. A chave para isso pode estar justamente em Onigashima, a ilha onde Kaido pretendia erguer o seu castelo, a ilha que um dia foi o corpo de um Oni gigante. A teoria que vem ganhando força é a de que a alma de Kaido pode ser utilizada para dar vida à ilha caso Big Mom ainda esteja viva e em posse de sua Soru Soru no Mi, a fruta da alma. Big Mom já demonstrou ser capaz de criar homes gigantescos com almas humanas poderosas, como foi o caso de Hera, Prometheus e Napoleão. Se ela sobreviveu e considerando o histórico do Oda em poupar vilões até o momento certo, não seria exagero imaginar que o espírito de Kaido possa ser extraído e colocado em Onigashima, transformando a ilha inteira em um home colossal. Isso não apenas traria Kaido de volta de forma simbólica e assustadora, como Kaido encarnaria literalmente no antigo corpo de um Oni, a raça que ele sempre se orgulhou de pertencer. Kaido se tornaria então o demônio do Ragnarok, regressando à sua terra natal de Elbaf. E isso inclusive canonizaria aquela abertura do anime de One Piece que pareceu ali dar um certo spoiler sobre a ilha de Onigashima ganhando vida por conta própria. Ela não apenas se move como se estivesse sendo movida pelo Kaido, mas ela literalmente passa a ter expressões faciais. Esse tipo de retorno uniria todos os fios da narrativa: o legado de Kaido como um Oni ancestral, sua ligação com Harold e os gigantes, a mitologia do Ragnarok em Elbaf e o acerto de contas final com a sua origem.
Agora, resta a gente esperar para saber o que o Oda tem em mente para o Kaido. Aprofundar o homem através de apenas flashbacks ou construir um retorno simbólico para o herdeiro perdido do trono de Elbaf. Galera, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu planejava, mas eu queria muito falar sobre o Kaido e toda a sua relação com Elbaf num vídeo exclusivo, e eu acho que o vídeo ficou, excelente, galera. Então, ficou até o final e gostou do vídeo? Deixa o feedback de vocês aqui embaixo, porque o seu comentário é sempre muito importante. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a subscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer na tela agora pra você, beleza? Até a próxima, tchau!